Mais uma semana se inicia com a graça e a misericórdia de Deus se renovando sobre as nossas vidas, amém? Semana passada, a gente conversou sobre mais um tema da nossa série Portas Abertas, né? E alguém lembra do que a gente conversou? Isso! Oração como resposta e não como obrigação. Quem veio semana passada e gostaria de comentar algo? Semana passada a gente então trabalhou essa ideia da gente orar como resposta àquilo que nós recebemos do Senhor. É totalmente diferente da gente orar como obrigado, ser obrigado a. Baseado em quê? Baseado em que muitas vezes na nossa caminhada de fé, a gente é o quê? Muitas vezes cobrado a orar. Eu até brinquei no começo da aula, né, que a gente fala assim: "Você tem orado? Ah, mas se você não tem orado, não sei o que, não sei o quê". Lembra que a gente falou sobre isso? E a gente trabalhou transformando essa ideia. A gente tem que ser cobrado. Eu falei para vocês, nós precisamos ser cobrado para quê? Para a gente crescer. Mas a forma que nós somos cobrados, entendendo que Cristo já nos amou e nós já recebemos tudo dele. Então nós oramos com com o coração o quê? Grato. A oração sendo uma resposta por aquilo que Deus fez em nós. Eu até dei o exemplo da academia. Quando a gente vai obrigado à academia, é ruim, não é? Muitas vezes a gente nem tem o resultado esperado. A gente até pode ter ali, porque Deus é bom. A gente faz as coisas obrigado, é muito ruim. Agora, quando a gente faz em resposta daquilo, a gente entendeu que a gente precisa fazer exercício, a gente entendeu que a gente precisa fazer uma reeducação alimentar, é mais fácil. O peso é outro. Então a gente trabalhou nessa ideia. E hoje a gente vai trabalhar como a quinta aula já, meu Deus, a gente já está na quinta aula. Você tem noção disso? Já se passaram 5 aulas. A gente já viu muita coisa, ó. A gente já viu a oração, deixa eu achar aqui. A oração, o que é oração na Nova Aliança? A gente já viu sobre a oração como comunhão com o Pai. A gente já viu que o Espírito Santo, que foi a terceira aula, que o Espírito ora em nós. Aí semana passada a gente viu oração como resposta e não como obrigação. E hoje a gente vai trabalhar a oração que forma Cristo em nós. E aí? A oração que forma Cristo em nós. Quando você ouve isso, o que que você pensa? Vamos conversar um pouquinho. Quando você ouve que a oração, ela forma Cristo em nós. Olha só, a oração ela não é apenas um meio pela qual falamos com Deus, ou apresentamos nossa necessidade. Ela é sobretudo onde que um espaço onde nós somos o quê? Transformados. Você crê nisso? Na capacidade da oração de transformar a nossa vida, ao ponto de que? De nós sermos o quê? Parecidos com Cristo. Não é muito interessante essa ideia? Orarmos ao ponto de termos uma ouvida de oração, oração constante em nós, o quê? Ao ponto de formar Cristo em nós. Orar é o quê? Participar da obra contínua do Espírito, que está fazendo o quê? Formando Cristo em nós. Não é exagero da nossa parte dizer que uma vida de oração verdadeira, ela nos forma mais parecidos com Jesus. Tudo aquilo aqui que nós já aprendemos, nós já ouvimos aqui nessas 5 aulas, e nós aplicarmos, né, no nosso dia a dia, na nossa caminhada de fé. Eu tenho a plena certeza que o quê? Quanto mais nós orarmos dessa forma, tendo essa visão de filhos, que nós já falamos, tendo essa visão que o Espírito Santo ora em nós, tendo essa visão de comunhão, tendo a visão do acesso já garantido por Cristo Jesus, tudo isso tem a capacidade do quê? De tornar-nos cada vez mais parecido com Jesus.
Por quê? É pelo nosso esforço? É por nós nos esforçarmos, pela força do nosso braço? Não. Mas é pelo quê? Cai muito naquilo que a Mauriceia falou. É pela convivência, essa é a palavra. Convivência, intimidade. Por quê? A gente ora tanto, a gente entende tanto a mente do Pai, que nós começamos a conviver verdadeiramente com eles, e tudo aquilo que ele tem, nós também começamos a resplandecer. Consegue ver o tamanho do acesso que temos em Cristo Jesus? Isso não muda a nossa visão da nossa fé? Tá ali, orando, tendo comunhão, fazendo com que nós, ao nosso ponto da nossa convivência, não pelo nosso esforço, mas nós convivermos com Jesus, convivendo com o Espírito Santo, orando, Ele orando em nós e nós oramos através dele, nós temos o quê? Temos o quê? Cristo formado em nós. A oração não é só uma expressão, é o quê? É a transformação. A oração ela não é só uma comunhão, um ato de comunhão, mas ela é o quê? É uma formação em nós, que muda, que faz novo, muda a nossa mente. A gente vê algumas aulas passadas, a gente vê uma passagem que diz assim: "A mente do homem vai entender aquilo que é do homem, mas o espírito, mais as coisas de Deus, nós entendemos através do quê? Pelo Espírito". E nós temos o quê? Através disso nós temos o quê? Acesso à mente do Pai, mediante ao Espírito. O Espírito estando em nós tendo cada vez mais essa consciência e aplicando e vivendo dessa forma, e o mesmo Espírito que está em nós conseguimos e nós temos a mente de Deus em nós, amém? É nesse sentido. Vamos então trabalhar um pouco isso, vamos ver o que a palavra fala isso. Vamos lá para Gálatas, Gálatas 4. Isso, Gálatas 4 a partir do versículo 8. Olha só, Paulo escreve aos Gálatas, e aqui Paulo ele tá com uma ele se preocupa com o povo da Galácia, nós vamos ler um pouquinho. Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que, por natureza, não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, Gálatas 9, mas agora conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por eles conhecidos, como é que estão voltando aqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Olha só que interessante. Paulo começa aqui dizendo então ao povo da Gálatas que eles foram impactados com o evangelho, não foram? Eles conheceram a verdade, não conheceram? Eles foram salvos, eles foram alcançados. Mas o que está acontecendo? Eles estão querendo voltar às práticas antigas. Olha só, como é que estão voltando aqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder. Ainda Paulo fala: querem ser escravizados por eles outra vez? 10. Vocês estão observando os dias especiais, meses, ocasiões especiais e anos. Temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Eu lhes suplico, irmãos, que se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês. Em nada vocês me ofenderam. 13. Como sabem, foi por causa de uma doença que lhes preguei o evangelho pela primeira vez. Embora minha doença lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Pelo contrário, receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. O que aconteceu com a alegria de vocês? Tenho certeza que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Tornei-me inimigo de vocês por lhes dizer a verdade? O que fazem tanto esforços para agradá-los? Não agem bem, mas querem isolá-los a fim de que vocês também mostrem zelo por eles.
É bom sempre ser zeloso, pois pelo bem, e não apenas quando estou presente. Aqui o 19, olha que interessante, que é um dos textos bases da nossa aula. Meus filhos, novamente estou sofrendo o quê? Dores de parto por causa da sua fé, até que Cristo seja o quê? O 19. Até que Cristo seja. Então existe a capacidade de Cristo o quê? Ser formado em nós. Paulo fala isso aos Gálatas, o 20 diz assim: Eu gostaria de estar com vocês agora e mudar o meu tom de voz, pois estou perplexo quanto a vocês. Paulo fica tão, coitado, fica tão sem chão com o que estava acontecendo em Gálatas que ele fica tipo assim: vocês conheceram, vocês sabem a verdade. A gente agora pega isso para nós, né? Como se Paulo estivesse falando isso para nós. Vocês sabem a verdade. Vocês entenderam a verdade de Cristo Jesus. Mas agora vocês querem voltar àquelas práticas? Viver novamente pela lei? Olha só, então Paulo ele fala com profunda angústia pastoral diante da comunidade que havia começado muito bem na fé. Eles haviam recebido o evangelho com alegria, igual ele falou ali. Haviam entendido a graça, experimentado o Espírito e testemunhado o poder de Deus entre eles. Como o próprio apóstolo declara, foi diante dos olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado. E vocês receberam o Espírito. Eles receberam o Espírito. A igreja da Galácia iniciou sua jornada cristã fundamentada onde? Na cruz e na obra do Espírito, e não na confiança das obras humanas. No entanto, apesar do que desse início promissor, algo começou a desviar o que? O coração deles. Eles passaram então a dar ouvidos a mestres que ensinavam que, para serem verdadeiramente justificados e aceitos por Deus, não bastava apenas crer em Cristo. Era necessário também o quê? Os ritos religiosos. Paulo então ele reage com essa perplexidade. Gálatas 1:6 diz assim: Estou admirado por vocês estarem abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. E depois ele ainda fala mais em Gálatas 3:3. Tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço humano? Olha só que chacoalhão que Paulo dá aqui na igreja de Gálatas. E olha só como isso se aplica a nós, né? Muitas vezes na nossa caminhada de fé, a gente conhece, a gente recebe a palavra, a gente tem um entendimento, a gente estuda, aí a gente passa por alguma situação, alguma coisa, e aí a gente já quer tentar ali fazer pelo nosso próprio esforço. A gente já acaba querendo, esquecendo daquilo que Cristo faz por nós. E Paulo deixa isso muito claro aos Gálatas. Aquele povo então havia começado em liberdade, mas agora estava fazendo o quê? Eles estavam flertando então com a escravidão espiritual. Não do pecado imoral, mas da religião baseada no desempenho. Então é nesse contexto que Paulo faz um dos seus apelos mais profundos, né? Ele fala assim: meus filhos, novamente estou sofrendo o quê? Dores de parto. Ele entregou aquele evangelho com tanto amor, porque ele também foi tão impactado pela graça. O povo entendeu, o povo começou a viver, mas o povo aí quer voltar àquela vida das práticas religiosas. Aí Paulo fala: estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo que seja formado em vocês. Paulo se apresenta como o quê? Uma mãe, ele dá uma ideia de uma mãe fazendo o quê? Trabalhando em trabalho de parto, gemendo para ver Cristo formado em seus filhos espirituais. Ele não está preocupado, então, com que eles apenas mudem de comportamento, voltem à igreja ou obedeçam os mandamentos. O que Paulo deseja é que Cristo que seja formado, a transformação completa, não apenas o ato religioso ou a religiosidade, mas a transformação completa.
Cristo seja formado neles, que o caráter, a mente, a vida e a plenitude do Filho que se tornem visíveis neles, de dentro para fora. Acho muito interessante isso, né. Cara, Deus a palavra de Cristo ela é muito perfeita, né. Não é de fora para dentro, mas é o quê? De dentro para fora, né. A Bíblia fala que o que contamina o homem não é aquilo que ele come, mas é aquilo que ele fala. Então tendo a ideia da oração de formar o Cristo em nós, dessa transformação interna, de mudança total. Esse versículo ele é fundamental para a gente entender o quê? O contraste entre duas abordagens espirituais. O legalismo, a lei, que tenta formar a santidade de fora para dentro. Fazendo o quê? Impondo regras, disciplinas e exigências. O evangelho trabalha do quê? De dentro para fora. O contrário. O evangelho trabalha de dentro para fora, pela ação de quem? Do Espírito e do amor gerando transformação real. A lei, pela lei, é imposto a nós. É impositivo. Você tem que fazer. Você precisa fazer. Senão você não alcança. Não é? É assim que o povo vivia pela lei. É assim que eles eram treinados. Se faz necessário o quê? A tua força. Vá e faça. Mas o evangelho é o quê? É o contrário. Primeiro a gente recebe, a gente entende, a gente vai trabalhar a segunda Crônicas, ou segunda Coríntios, que fala justamente sobre isso, certo? Todo mundo ligado até aqui? Olha só, e Paulo então trabalha o quê? A expressão que Paulo usa é Cristo seja formado, né. No grego a palavra morfo tem uma ideia de quê? Dar forma a algo internamente, como que um feto sendo moldado no ventre materno. É essa a ideia. Quando a gente vai, por incrível que pareça, na faculdade de odontologia, a gente tem um período que a gente estuda embriologia, que é o quê? O estudo da formação humana. Então a gente estuda lá desde a fecundação, quando todo mundo é uma célula, aí depois a gente passa aí, que a gente é 4 células, que chama mórula, aí a gente aí passa para 16 células, que a gente tem o nome de blástula, e assim a gente vai formando. Aí quando a gente vai estudando isso, a gente vai vendo o quão Deus ele é gracioso e o quão Deus ele é perfeito. É célula a célula. Agora a gente aplica esse texto nessa ideia. A formação da nossa vida, ser formado, Cristo, célula a célula, desde o teu íntimo, cada pedacinho, cada parte tua, a formação de Cristo ali. Amém? É esse nível de profundidade que Paulo está trabalhando. Ele está orando o quê? Para a transformação completa. A oração formando Cristo para nós sermos parecidos, tudo que ele tem, nós também temos através dele, amém? Então essa é a metáfora do parto, então a maturidade espiritual não é apenas um projeto de desempenho, mas aqui na ideia de que de uma gestação espiritual. E aí, tendo essa ideia de formação, qual é o local onde tudo isso acontece, né? Onde é a formação do homem acontece? No útero, no ventre. Né. É aquele lugar ali onde as células são colocadas e aquele bebê ele cresce, ele é nutrido, ele é formado, ele tem proteção, existe ali toda a barreira placentária que nada o atinge. Então trazendo isso, essa ideia para a aplicação da aula, onde seria o útero dessa geração, dessa transformação? Seria a oração. A formação ocorre, né, nós sermos parecidos com Cristo, mas aonde nós vamos ser transformados? Em que local que nós vamos ser amadurecidos? Aonde nós vamos crescer? Na oração? A oração, então, sendo o útero disso, sendo ali o local, a base onde tudo isso acontece. A oração, então, não como uma ferramenta mágica mais para nós alcançarmos as bênçãos, mas como o quê? Um espaço do quê? De intimidade, entrega e exposição da presença de Deus, amém?
A oração, então, ela é um ambiente onde Cristo, ele é formado em nós. Olha só que interessante e incrível isso. Quando nós oramos, nós temos essa ideia que quando eu oro, Cristo está sendo formado em mim. Porque é nela que o quê? Nos rendemos, escutamos, contemplamos, alinhamos o nosso coração com o dele, né. Paulo aqui, quando ele fala em dores de parto por seus filhos espirituais, ele está orando por eles com profundidade. Ele está é uma intercessão que é sincera, não para que eles sejam melhores religiosos, não, mas para que a imagem de Cristo floresça dentro deles. Consegue entender a diferença? Por isso que Gálatas 4,19 é uma resposta pastoral de Paulo a toda a crise que envolvia o momento que o povo da Galácia estava vivendo. Ele não responde ao legalismo com outro tipo de exigência, mas com o quê? Clamor e oração. Ele não debate com a lei com mais lei. Ele não debate o esforço com mais esforço. Não. Ele debate com o quê? Com a transformação. Olha só, ele não oferece um novo pacote devocional mais eficaz, mas aponta para uma realidade que é mais profunda. O evangelho, então, ele não se torna mais um manual de autoaperfeiçoamento, mas o que? Uma nova vida sendo gerada no íntimo pelo Espírito. Fica mais fácil, né? Fica mais leve, a gente não usa mais a Bíblia só. Eu tinha mania de falar, né, como um manual. Não só mais como um manual, mas o quê? O evangelho gerando em nós uma nova vida, uma nova transformação. Amém? Cristo então é formado em nós, Cristo é formado em nós. A lei, Cristo já cumpriu a lei, ela perde seu poder porque o amor assume o controle. Quando oramos nesse ambiente de graça, não é para convencer Deus a nos aceitar, mas é para permanecermos na certeza de que nós já fomos aceitos. É diferente. Então, quando nós vemos essa passagem, nós podemos ver o quê? Essa ideia de a oração sendo formada em nós. Isso o quê? Revela o quê? Que a maturidade cristã não vem novamente pela performance, mas o quê? De um processo, né, gestacional. É a oração, então, ela é o útero onde isso acontece. Olha só, a oração é o lugar dessa transformação. Vamos em 2 Coríntios. 2 Coríntios 3:7. Olha só o que Paulo escreve aos Coríntios. Ele começa assim: o ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés. Por causa do quê? Do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Pausa para explicação. Quando Moisés recebe a lei, quando Moisés tinha acesso à presença de Deus, o que acontecia com a face dele? E brilhava pouco? Muito. Resplandecia, dona Terezinha, era muita glória. Por isso que Paulo fala aqui, ó, o que acontecia? Eles não podiam o quê? Olhar, fixar os seus olhos na face de Moisés por causa do resplendor. A glória era tanta que transbordava. É muita coisa. E hoje em dia também é assim. A glória do Senhor sobre nós, ela é tanta que ela faz o quê? Transborda sobre as nossas vidas. Amém? Por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda muito glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justiça. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que os permanece. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Olha só o que ele fala no 13.
Não somos como Moisés, que fazia o quê? Colocava o quê? Um véu sobre a sua face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que ia passando. Porque aí tinha um pequeno detalhe. A glória, ela não permanecia. Olha a diferença. No Antigo Testamento tinha esse, né, eu sempre falo isso para vocês, o povo acessava, mas não se tinha o Espírito Santo. E o que acontecia? A glória de Deus vinha, o rosto dele brilhava, só que para eles não verem que a glória ia se esvaindo, se desvanecendo, ele colocava um véu. Mas Paulo, ele já começa o versículo falando o quê? Nós não somos como os Moisés. Porque o que acontecia com Moisés? A glória ia embora. E conosco? Amém? Meu Deus, meu amado, se acordar num domingo de manhã, esse dia maravilhoso que o Senhor fez, aí você vem para a igreja, aí você escuta e você entende que a glória do Senhor, a Bíblia fala, Paulo escreve, que a glória do Senhor, ela não se vai. Cara, é doideira demais. Permanece, fica em você. Isso é incrível, isso é sensacional. Isso eu fico assim, falo: "Meu Deus, quanta glória que tem sobre nós". Na verdade, ao 14, na verdade, as mentes deles se fecharam, pois até hoje mesmo o véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, quando a lei é lida, um véu acontece o quê? Cobre os seus corações. Mas quando alguém se, qual que é a palavra ali? Converte ao Senhor, o que acontece? Todos nós nos convertemos ao Senhor, amém? Não há mais véu sobre as nossas vidas, amém? Meu amado, só há a glória do Senhor sobre você. Não há empecilho mais. Não há mais peso de véu, nada mais separa você. Amém? Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, ali é o quê? E o 18 diz assim: "E todos nós, olha só, com a face descoberta fazemos o quê?" Nossa, não, mas a gente tem que ler isso com vontade. "Assim todos nós que com o quê? A face descoberta", vamos juntos, "contemplamos a glória do Senhor." Continuando, juntos, "estamos sendo transformados segundo a sua imagem, com glória", o quê? Cada vez maior, aleluia! E quando vem no Senhor, que é o Espírito, meu amado, isso não tem fim. Isso me arrepia do pé à cabeça. É glória cada vez maior, não é menor, é constante. Você cresce, você avança, essa igreja cresce. Ela avança por quê? Nós nos convertemos ao Senhor, o véu foi retirado e nós somos transformados segundo a imagem do quê? Com a glória cada vez maior. Meu Deus, vamos embora. Já dá para ir embora. Já, para mim, meu Senhor, isso é constante sobre nós. Vamos Vamos comprar um frango. Cara, Deus, ele é tão maravilhoso, tão incrível, que ele diz assim, ó, agora é cada vez maior. Cada vez é constante. Não tem dia mal, não tem dificuldade, não tem problema, não tem pessoa, não tem trabalho, não tem nada. Não tem problema, não tem problema, não tem problema, não tem nada. A glória do Senhor é cada vez maior. E ela faz o quê? Nos transforma e nos torna o que é a imagem segundo ele. Cara, já imagina, não tem para ninguém. Não tem para ninguém, aí a gente entende isso e as vidas são o quê? Alcançadas. Por quê? A mesma glória que resplandecia na face de Moisés, resplandece na tua.
Ah, dá um pouco muita gente vai essa cara, né, tipo: "Ai meu Deus", mas meu, por isso que as pessoas vão olhar pra você e vão perguntar: "Que você tem? Por que você é alegre assim? Por que que eu tô você tem um, né, um brilho". Eu acho muito incrível quando falam assim: "Por que você tem uma áurea diferente?". Ah, eu já me divirto, falo: "Meu, essa áurea ela é tão legal". Tem um cara chamado Jesus Cristo, é por causa dessa áurea. Por isso que as pessoas notam essa diferença, porque o quê? A glória é cada vez maior. Cara, a vida com Cristo, não sempre falo pra vocês, não é miséria, é que sempre cada vez maior. Basta a gente acessar, amém? Mas olha só, vamos destrinchar um pouco mais então desse texto aqui. Quando nós lemos ali 2 Coríntios, a parte que a gente leu do 7 ao 18, nós vemos ali, né, o contemplar. Aqui o contemplar a gente pode trabalhar com uma ideia de oração. Contemplar como um ato de oração. Por que contemplar como um ato de oração? Porque o próprio, quando a gente lê o texto, né, o Paulo escreve que o quê? Um véu sobre o coração. Moisés, então, quando ele é lido, esse véu, ele permanece, mas quem se converte ao Senhor, o que acontece com o véu? Ele é retirado. A gente tem um fluxo muito claro aqui de como funciona. O que acontece? Nós então nos convertemos ao Senhor, nós vimos ali, certo? Quando nós temos o véu, a conversão, nós temos o quê? A retirada desse véu, certo? E aí nós temos então a face descoberta, nós fazemos o quê? Nós contemplamos a glória de Deus, certo? E essa contemplação faz o quê? Ali no 18 diz assim, ó: "Com a face descoberta", então tiramos-se o convertemos, removemos o véu, acontece o que? A contemplação. A partir de contemplarmos ali dessa vida de oração, nessa ideia de oração, acontece o quê? Uma transformação. Então nós estamos o quê? Contemplamos a glória, segundo a sua imagem, estamos sendo o quê? Transformados. A contemplação, a oração, vai levar o quê? A transformação. E a glória ela é cada vez o quê? Maior. Conseguem entender? Aqui contemplamos é literalmente o quê? Essa ideia de contemplar é fazer o quê? Contemplar como nós olhamos no espelho. A imagem que no mundo antigo, geralmente os espelhos eles eram feitos de bronze ou prata muito polido, né, e não se tinha, assim, uma imagem tão nítida. Então a ideia de contemplar aqui é você olhar e parar para olhar, para você se dedicar um tempo e conseguir enxergar aquilo que você está vendo. Isso se parece muito com a oração, por quê? Porque você precisa o quê? Parar, se dedicar, para você o quê? Ouvir aquilo que também que o Espírito Santo fala com você. Por isso que a contemplação leva à transformação. Consegue entender? Interessante isso, né? Nós contemplamos, nós oramos e nós somos transformados em glória cada vez maior. Porque eu oro, porque eu paro, porque eu me dedico. Mas é o quê, ó? Essa linguagem, então, de oração, não só numa curiosidade intelectual, mas o quê? De permanecer diante do Senhor em adoração, muitas vezes em silêncio, até que o Espírito coloque em nós que o que que nós contemplamos. O verbo aqui, ó, somos transformados, metamorfeus, diz assim, é uma voz o quê? É, passiva. A transformação nos acontece quando estamos o quê? Exposto à presença. Não é uma imposição de fora, é a impressão de dentro. Daí a ideia do fluxo, né, dessa síntese. A conversão, aqueles que se convertem ao Senhor, ela remove o véu. A contemplação sustenta o olhar e o Espírito realiza a transformação.
Vamos de novo. Nós nos convertemos ao Senhor, certo? Amém? Essa conversão faz o quê? Tira o véu, certo? Ao tirar o véu, nós podemos fazer o quê? Nós temos a contemplação, o ato de contemplar. Nós paramos ali, certo? Nós contemplamos, nós fixamos o nosso olhar. E ali, tendo o Espírito em nós, porque nós recebemos o Espírito quando nós nos convertemos, amém? O que que o Espírito faz? Ele realiza a transformação. Amém? Cara, e converter-se aqui é nós constantemente mantermos os nossos olhos voltados também a Cristo. Temos os olhos constantes voltados a Ele. Por que trazer essa ideia aqui de reorientarmos também? Mas então a gente é salvo, não é? Nós somos salvos, amém? Então nós somos salvos, somos selados, somos adotados. Por que que muitas vezes também nós temos que nos converter, agora trocando o sentido de quê? Realinhar os nossos olhos. Por quê? Porque existe o quê? O processo do Espírito, o processo da transformação, o processo da santificação, certo? Que é o processo que continua, é o processo de sermos o quê? Transformados à imagem de Cristo. Por isso que, para a gente poder, a gente colocar ali nessa ideia de converter, nós podemos usar também o termo assim, ajustar o olhar, realinhar muitas vezes o nosso coração, permanecer atento àquilo ali. Por quê? Para a gente viver e entender esse processo da transformação, certo? Porque há um processo. Nós somos transformados agora cada vez maior. E muitas vezes nesse processo, nesse intervalo, temos ali o quê? A gente se distrai, não é? A gente o quê? Se distrai. A gente perde o foco muitas vezes, não é? Por isso que muitas vezes também nós nos convertemos para o quê? Realinharmos os nossos olhos. E para viver esse processo de sermos formados à imagem de Cristo. Olha só, C.S. Lewis ele diz assim, que o propósito da oração não era informar Deus, mas formar aquele que ora. A oração, então, ela não muda a Deus, mas ela nos muda. Por quê? Qual é o tema da nossa aula? Nós estamos vendo que a oração que forma Cristo em nós. Nós acabamos de ver agora em 2 Coríntios. Nós nos convertemos, o véu é removido, certo? A partir dessa remoção, nós podemos contemplar, nós podemos orar, nós podemos viver ali e nós somos o quê? Transformados pela vida de oração. E aí agora cada vez maior. Por isso que a oração, ela não muda Deus, mas ela nos muda. Porque a oração ela é o quê? Ela é um útero, onde nós estamos sendo transformados. No ambiente de oração, então, nossa vontade se alinha à vontade de Deus. Nossos desejos são purificados, nossos olhos iluminados, nossa mente ela é o quê? Renovada, transformada. Por isso nós podemos o quê? Orar com constância, né? Por isso orar com constância é viver em transformação contínua. Quanto mais nós oramos, mais nós nos transformamos. Olha só. Por isso, então, orar com constância é viver em transformação contínua. Colossenses 1, 27 ao 29. A estes Deus quis fazer conhecida a gloriosa riqueza desse ministério entre os gentios, que é Cristo aonde? A esperança da O 28. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um
com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso, eu me esforço lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Olha só. Para isso eu me esforço lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Né? A palavra perfeita aqui é telos, quer dizer maduro, completo, formado. Essa maturidade não é fruto apenas do quê? De ensino, mas da comunhão. E orar é o modo como participamos ativamente dessa ação do Espírito. Paulo trabalha com o esforço, mas reconhece que é a força de Deus que atua nele. Isso é oração, esforço como dependência. Olha só, Wesley entendia a vida cristã era uma jornada do quê? De santificação contínua. Ele dizia assim: a graça nos salva e a graça nos molda. A graça nos salva, mas a graça nos molda. Oração para Wesley era pelo meio da graça, um espaço onde a graça de Deus nos encontra e nos reforma. E para ele, a formação de Cristo era o objetivo supremo da fé. Quando oramos, não buscamos apenas o quê? Direção. Não oramos apenas para ter direção a algo, não só isso, numa situação, mas oramos o quê? Para termos o quê? Transformação, mudança. A oração não é apenas uma linha de comunicação, mas ela também é uma oficina de lapidação espiritual. Na oração apenas a gente não só se comunica com Deus, mas na oração, no útero, nós somos o quê? Lapidados, transformados. Orar então é o quê? Abrir o coração diante de Deus de tal forma que ele possa escrever os nossos desejos. Muitos oram esperando que Deus mude suas circunstâncias, mas o maior milagre da oração é quando Deus faz o quê? Ele muda o nosso coração. Cristo sendo o quê? Formado em nós, é mais valioso do que qualquer resposta que a gente busca na oração. Cristo sendo formado em nós, é mais valioso, é mais importante do que o quê? Qualquer resposta que nós precisamos mediante a qualquer dificuldade. Ter as características de Cristo em nós, a capacidade, o poder que nós temos, porque Cristo em nós, é muito mais importante, mais valioso do que uma resposta a algum problema que nós estamos passando. Porque o problema que acontece com ele vai embora. A situação, ela passa. A tempestade acaba. A tormenta, ela acaba. Mas Cristo em nós, a característica de Cristo é para. Imagina que maravilhoso, oramos então para sermos transformados igual Cristo, porque é para sempre. E não oramos apenas para mudar a situação. Meu Deus! Espera aí que eu quero descer. Cara, oramos para que sejamos cada vez mais igual a Cristo, igual a gente já viu. Mas não oramos só para mudar a situação. Então, quando você tiver uma dificuldade, uma luta que nós vamos ter, você já vai entrar sabendo na batalha que não é você, mas é quem em você? É Cristo. Porque você e você fomos o quê? Formados. Cristo foi formado, está sendo formado em nós. E agora é cada vez mais. Cara, isso é o que a transformação que Jesus quer. Sermos para cada vez mais parecidos com Ele. Olha só, quanto mais tempo então passamos com o Cristo, mais nos tornamos como Ele. Atos 4:13. Olha só. A gente está falando, eles estão falando de quem ali? Eles tiveram o quê com Jesus? Eles conviveram com Jesus. Tiveram o quê? Tiveram comunhão com Jesus. Não foram discípulos amados?
Olha só que interessante. Vendo então a coragem de Pedro e João e percebendo que eram homens iletrados e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com quem? Você viu ali que a primeira característica que colocou ali, que eles eram o quê? Iletrados e aí tudo que faziam perceberam que pela capacidade deles não era, mas era por quê? Porque eles haviam estado com quem? A sombra de quem curava? Meu Deus! Esse é o fruto de uma vida de oração e de comunhão. Quando oramos, Cristo que aparece em nós. E quando Cristo aparece, o mundo é transformado. Outro trecho também é Filipenses 3:10. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, tornando-me como ele na sua morte. Aqui Paulo revela o objetivo da vida espiritual. Não é o bem-estar, mas a conformidade com Cristo. Conhecer Cristo na oração é também experimentar, muitas vezes, a dor, a alegria da ressurreição, a entrega da cruz. E é isso que o Espírito forma em nós quando nós rendemos em oração. Quanto mais oramos com verdade, mais ele remove as nossas máscaras e nos une ao caráter de Jesus, ao caráter de Cristo. Hebreus 5:7. Hebreus 5, do 7 ao 9, diz assim: Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E, uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Esses textos então mostram que até mesmo Jesus, ele também foi o quê? Formado em sua humanidade. Por meio do quê? Da oração. Olha só, ele ofereceu orações e súplicas em voz com lágrimas àqueles que podia salvar da morte. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E em uma vez o quê? Aperfeiçoado, Jesus foi também aperfeiçoado, tornou-se o quê? Fonte de eterna salvação. Não tem fim, não acaba. Ele foi então aperfeiçoado do quê? Através do quê? Da sua oração, da sua súplica, do seu sofrimento. Mas tudo começou com o quê? Com a oração. Como não sermos também formados em nossos encontros com o Pai? João 15:2. João 15:2. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele faz o quê? Tira, corta. E todo que dá fruto, ele faz o quê? Limpa. Essa essa poda, essa limpeza não é um castigo, mas é um processo formativo. Jesus nos forma, Jesus nos limpa. Quanto mais fruto nós damos, olha que interessante, quanto mais nós frutificamos, mais limpos, até rimou. Quanto mais, quanto mais frutos damos, mais limpos ficamos. E o mais incrível de tudo isso é que o quê? O ramo que somos nós, lembra nós somos o ramo, Cristo é a videira. O ramo ele faz algum esforço? Ele só recebe. O resultado vem de o fruto vem de Deus. Cara,
A gente estando nele, a gente frutifica, porque o resultado vem dele, e quanto mais nós frutificamos, mais limpos ficamos, então mais parecidos ficamos com eles. Olha só, mais bonito nós ficamos. Pode aplaudir o Senhor, doutora Ginha. Meu amado, por isso, onde abundou o pecado, superabundou o quê? A graça. Cara, Deus não dá espaço para você não crescer. Até quase caí. Deus não dá espaço para você não crescer. Você cresce, você frutifica, ele te limpa cada vez mais. Parecido você fica com ele, mais você frutifica. E mais vidas são alcançadas. E cada vez mais Cristo é o quê? Formado em nós. Por isso que nós oramos. Oramos tendo essa ideia, oração que forma Cristo em mim. Não só apenas um meio de comunicação, também, mas como meio do quê? De formação, de transformação das nossas vidas. Oração é o lugar o que então? A oração, quando mais nós oramos, olha só, oração então onde permitidos que Deus nos limpe, nos pode. Por quê? Onde abrimos mão do que somos para recebermos cada vez mais seiva da videira verdadeira. Oração é um lugar onde a onde nós oramos ali, a poda ela é voluntária, porque nós nos disponibilizamos a isso. E isso gera cada vez mais fruto, isso gera cada vez mais Cristo em nós, amém? Olha só, o propósito da oração, então, não é essencialmente que Deus faça a nossa vontade, mas que nos alinhemos a Ele. Esse alinhamento é o quê? É moldando Cristo em nós. Isso é o cristianismo, isso é o evangelho, é a transformação da nossa vida. A oração, então, é a estrada, é o caminhar, é o útero onde essa transformação, o quê? Acontece. Amém? Meu Deus, eu vou embora hoje, não vou nem de carro, vou voando assim, ó. Cara, a graça do Senhor ela é tão maravilhosa, tão leve, aí você entende isso, você fala: "Meu Deus, como você pode amar tanto a gente nesse ponto?". Não dá, a gente não consegue entender essa graça sobrenatural dele sobre nós. A gente é muito, né, o ser humano é muito limitado, mas graças a ele que nós temos o quê? A mente de Cristo. E assim nós acessamos e assim nós vivemos e avançamos, amém? Convido você a ficar de pé nesta manhã. Adora o Senhor nessa manhã, agradeça a Ele por essa glória cada vez maior sobre nós. Exalte mesmo, abra a sua boca nessa manhã, porque Cristo é através de você, o Espírito através de você. O Espírito ele ora em você, é por meio do Espírito. Abra sua boca, adora ao Senhor, porque Ele está aqui, o Espírito de Deus está aqui nessa manhã. Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos pela tua presença neste lugar. Nós te exaltamos, nós, Pai, glorificamos o seu nome. Nós agradecemos ao seu amor, Pai, porque é por meio da oração, Pai, cada vez mais nós podemos ser o Senhor formado em nós. Meu Deus, Pai, a tua glória é cada vez maior sobre as nossas vidas. Que quanto mais nós te buscamos, mais o Senhor nos limpa, mais o Senhor nos lava, mais o Senhor nos transforma e mais nós frutificamos, Jesus. E essa palavra é verdade sobre nós. Oh, obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, Pai. Deus, a minha mente humana não consegue entender isso, mas a minha mente espiritual e pelo teu Espírito nós vivemos isso e nós acessamos isso nessa manhã, Pai. Essa palavra já encontrou um solo fértil em nosso coração e ela já está gerando fruto em nós, Pai. Muito obrigado, Deus, que nós podemos ter uma vida de oração, que o Senhor é formado em nós. Muito obrigado, Senhor Jesus, Pai, porque Tu és a videira verdadeira e nós estamos ligados em Ti, Senhor.
Muito obrigado, Senhor, que através disso vidas são alcançadas, vidas são impactadas, vidas são transformadas. E assim é essa igreja neste lugar, Pai. Eu declaro aqui nesta manhã, Pai, que cada pessoa que aqui entrar, Senhor Jesus, vai viver e vai acessar cada vez mais, Pai, a glória, Pai, a glória cada vez maior, Pai. Cada pessoa que entrar aqui, Senhor, neste lugar, Pai, ao pisar aqui neste lugar, Jesus, será e já é transformado pelo teu Espírito, Jesus. Eu declaro aqui nesta manhã, Pai, que todos nós somos como os rios, Pai, rios que avançam, Pai, rios que transformam, Jesus, rios, Pai, Jesus, Deus, Pai, que sustentam as vidas, que traz a tua água boa e fresca, Pai, pois tu és a nossa fonte. Nós vimos essa manhã, Pai, que tu és a fonte eterna da nossa salvação. Aleluia, Jesus, isso não tem fim, Pai. Nós te agradecemos, Pai, nós te glorificamos, Jesus. Muito obrigado, porque santo, 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 santo é o teu nome, Pai, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Espírito Santo, pela tua presença, com uma gloriosa salva de palmas nessa manhã. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. 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 Muito obrigado, Senhor. Aleluia. É assim que nós avançamos e é assim que nós crescemos. Amém? Semana que vem a gente vai trabalhar a oração mais famosa do mundo. Alguém sabe qual é? A oração que Jesus nos ensinou, amém? Se você puder, então já leia lá onde Jesus ensina sobre o Pai Nosso e semana que vem a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, amém? Vai em paz, que o Senhor continue te abençoando.